Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. E não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Estamos abordando os profetas menores nos últimos capítulos dessa série que intitulamos de A Aventura do Antigo Testamento, na qual procuramos entender como a Sagrada Escritura revela o plano de salvação de Deus para a humanidade. Recordamos que esses profetas são chamados menores porque todo o seu conjunto é muito inferior em número de palavras do que a composição de um só dos profetas maiores da tradição judaica. Como já vimos anteriormente, Zacarias significa o Senhor lembra. Zacarias é filho de Baraquias, filho de Ado, o profeta. Segundo Esdras e Neemias, além de descender de um profeta, Zacarias pertenceu a uma família importante e de casta sacerdotal. O livro é o maior entre os dos profetas menores. A primeira metade contém profecias com datas específicas do início do período pós-exílico, ligadas à reconstrução do templo e da sociedade judaica. A segunda contém oráculos sem data, de caráter apocalíptico, messiânico e escatológico, isto é, das coisas que virão no fim dos tempos. Na primeira sessão, em uma primeira parte, o profeta tem muitas visões, de 4 cavaleiros, 4 chifres, um homem que mede Jerusalém, e Yeshua, o sumo sacerdote, e Satanás, o candelabro com 7 lâmpadas e as 3 oliveiras, o pergaminho que voava e a mulher sentada num efá, ou seja, uma cesta. As 4 carruagens puxadas por cavalos de diferentes cores. Na segunda parte, Zacarias questiona sobre o jejum e a justiça, sobre a restauração de Israel, fala dos jejuns transformados em festa e da reunião dos gentios em Jerusalém. A segunda sessão é sobre o futuro de Judá e Jerusalém. Inclui a restauração do reino de Davi, o sinal do pastor e a batalha final de Jerusalém com sua vingança. A mensagem da primeira parte é de restauração do templo, do sacerdócio e do reino. A interpretação das visões, dado o contexto em que Zacarias escreve, pode ser a seguinte: os 4 cavaleiros celestes que percorrem a terra e a encontram em condições representariam a situação internacional, madura para a reconstrução do templo e a restauração da sociedade judaica. Os 4 chifres seriam as forças que destruíram Judá e que serão, por sua vez, destruídas. O agrimensor e a promessa de uma muralha de fogo em torno de Jerusalém significam que a cidade será muito larga para ser cercada por muralhas, mas o próprio Deus a defenderá. O sumo sacerdote, de pé com suas vestes, acusado por Satanás na presença de Deus, desnudado por ordem do Senhor e revestido das roupas de sumo sacerdote, significa que Yeshua tinha o favor e autoridade divinas para liderar como sacerdote e simboliza um servo maior que ainda virá e que vai inaugurar a paz messiânica. O candelabro, como o do santo no templo, é alimentado com óleo de 2 misteriosas oliveiras. Seriam Zacarias e Jóshua, ou Yeshua, os 2 ungidos das casas de Davi e Arão, que vão restaurar o templo e o culto. O longo pergaminho que atravessa a terra voando pode representar os 10 mandamentos, reforçados no período posterior ao exílio de Judá. A mulher, que representa o mal, vista em uma cesta com uma tampa de chumbo e que é levada pelos anjos para a Babilônia, significa o Senhor removendo o mal de Judá e restringindo-o à Babilônia. As 4 carruagens, puxadas pelos cavalos de cores diferentes e partindo em direção aos 4 pontos cardeais para patrulhar a terra, talvez signifique o julgamento das nações inimigas que estão no norte. No epílogo, Zacarias faz 2 coroas. Uma é colocada no sumo sacerdote e a outra é reservada no templo para a vinda do próximo ramo, uma figura real que reconstruirá o templo, Zorobabel. Significa que Deus levantará as casas de Levi e Davi, com os quais fora feita a aliança do sacerdócio e da realeza.
Jóshua, ou Yeshua, e Zorobabel têm sua importância não somente no tempo do profeta, portanto, mas por seu papel de prefigurar uma figura sacerdotal e real que está por vir. Depois dessas visões, segue-se no livro um questionamento feito pelos que estavam na diáspora, um exílio, sobre se deveriam continuar a observar os jejuns no 5º e no 7º mês, que eram celebrados em conexão com a destruição de Jerusalém e do Templo em 587 a.C. Já não lhes pareciam relevantes esses jejuns, diante do progresso da reconstrução do Templo. Isso provoca uma série de oráculos em que o profeta revê a história da infidelidade de Judá, as palavras dos profetas, reafirma as boas intenções do Senhor, de uma prosperidade futura para Judá e Jerusalém, e responde indiretamente à pergunta sobre o jejum, afirmando que os dias de jejum pelo templo se tornarão dias de alegria e festa no futuro. Então, descreve um tempo futuro, em que não apenas Israel e Judá, mas também as nações gentias, subirão a Jerusalém para adorar o Senhor no templo. A segunda parte do livro, dos capítulos 9 a 14, não traz a data dos oráculos. O primeiro é da submissão dos reinos que haviam sido vassalos de Davi e que serão novamente submetidos a Israel. O rei entrará na cidade como Salomão entrou, e se derramará o sangue de uma futura aliança que libertará até mesmo os mortos do Sheol. Seguem-se vários oráculos unificados pelo tema do pastoreio do povo de Deus. Pela prática do paganismo, Javé ameaça punir os seus pastores, mas garante a vitória e a restauração ao povo. O pastor que for inútil será submetido ao julgamento divino. Finalmente, o livro termina com uma coleção variada de diversos oráculos, descrevendo uma batalha futura entre Jerusalém e todas as demais nações. Essa batalha ocorrerá no dia do Senhor, ou seja, num momento escatológico de julgamento. Em suma, a preocupação que perpassa todo o livro é a purificação, a reabilitação e a glorificação do Templo de Jerusalém, que era o lugar da liturgia, de adoração e sacrifícios. A linha de Zacarias, nos seus escritos, parte da ausência total do templo e da adoração, mesmo em Judá, e chega ao momento em que toda a nação da terra peregrinará a Sião para observar a festa dos tabernáculos, a grande celebração de Deus que habita entre o seu povo. E ali todos o adorarão. Os 4 evangelhos recordam que Jesus, deliberadamente, cumpriu o oráculo de Zacarias, de que o rei de Jerusalém entraria triunfalmente na cidade montado num jumento, como Salomão o fez. Jesus aplica a si mesmo, em sua paixão no Getsêmani, o oráculo de que o pastor é ferido e as ovelhas se dispersam. João, tanto no Evangelho como no Apocalipse, aplica a visão do povo da Judéia olhando para aquele que trespassaram, tanto para a paixão como para a segunda vinda de Jesus. Ainda existe uma visão com um papel especial. Zacarias viu Jóshua, o Yeshua, o sumo sacerdote, com vestes imundas, estando Satanás do seu lado direito, acusando-o diante de Deus. Na tradução grega do Antigo Testamento, feita por aqueles 70 escribas no final do milênio anterior ao nascimento de Jesus, o nome do sumo sacerdote, Jesus, ou Yeshua, é traduzido como Jesus. Muitos dos primeiros padres da igreja, como Gregório, Cipriano, Ambrósio, Teodoreto e outros, viram aí uma prefiguração dos nossos pecados que sujam a veste, com os quais Jesus revestiu, para nos libertar. São Jerônimo, fazendo uma exegese espiritual, viu no oráculo de Zacarias a prefiguração tanto da missão sacerdotal de Jesus, que carregou nossos pecados, como a sua missão real de construir um novo templo da sua igreja. Na missa, 2 passagens de Zacarias são usadas regularmente: a entrada triunfante do Messias e Rei no jumento e o derramamento do Espírito e água sobre aqueles que se lamentavam por aquele que haviam transpassado. Estão no 12º domingo do tempo comum do ano C, completando o evangelho da humildade e brandura do Cristo e sua crucifixão desde muito tempo antes.
Tanto na liturgia antiga como na atual, Zacarias é um livro de profecias messiânicas e escatológicas. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.